Salve, poderosos e poderosas da biologia, Cezão na área para mais uma correção de exercícios de biologia. Hoje vamos falar sobre um exercício envolvendo genética, a primeira lei de Mendel. Olhem só o enunciado. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte, primeira anotação. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Show! Tudo a ver com a primeira lei de Mendel. Não se esqueçam que na primeira lei de Mendel, deixa eu pegar minha caneta aqui, na primeira lei de Mendel, nós vamos trabalhar com monohibridismo. Ou seja, um indivíduo heterozigoto, azão, azinho, por exemplo. Esse cara, ele vai formar gametas azão, vai formar gametas azinho. Correto? Então, perfeito. Se estamos trabalhando com monohibridismo, se estamos trabalhando com um par de alelos, cada gameta terá um alelo desse par. Então, essa primeira alternativa, corretíssima. Vamos para a segunda. Cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula ploide só recebe um alelo do par. Corretíssimo também. Olha só, é o que eu representei aqui em cima. Cada par de alelo presentes nas células diploides separam-se na meiose, de modo que cada célula ploide só recebe um alelo do par. Perfeito? Lembrando que se o indivíduo for azão-azão, se o indivíduo for homozigoto dominante, esse indivíduo só vai formar um tipo de gameta, que é o azão. Perfeito? Então, ele vai formar gameta azão, separando esses alelos, vai formar gameta azão. Se o indivíduo for azinho, homozigoto recessivo, ele vai formar gametas azinho, vai formar gametas azinho. Então, a segunda afirmação está correta também. Vamos para a terceira. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. E na mitose, as duas moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Opa! Alternativa correta também. Falou de mitose, falou da duplicação do DNA que acontece lá na fase S da intérfase, e que esse DNA, essas duas moléculas de DNA serão separadas, as cromátides irmãs serão separadas lá nos cromossomos, indo para células filhas diferentes. Aí muita gente fica em dúvida, Cezão, mas e aí? Essa a gente assinala também, então aqui a alternativa correta na questão é a E. Muito cuidado, é a dica que eu sempre dou para meus alunos. Destaquem, grifem o que a questão está pedindo. Olha só, a primeira lei de Mendel está expressa em... Ele quer saber sobre a primeira lei de Mendel. Então, apesar dessa terceira afirmação ela estar correta, ela fazer sentido, ela não diz respeito à primeira lei de Mendel. Muito cuidado com essas interpretações das questões de genética. Então, apesar da terceira afirmação fazer sentido, se tratando de ciclo celular, ela não diz respeito à primeira lei de Mendel. Muito cuidado com isso. Por isso, o gabarito dessa questão é a alternativa C. Muita gente em dúvida aí, né? Por que não poderia ser a alternativa E? Então, aqui está esclarecido. Tá? Não consideramos a alternativa 3, porque ela não diz respeito diretamente à primeira lei de Mendel. Perfeito, meus queridos e minhas queridas? Então, até a próxima. Se tiverem dúvidas, podem mandar aqui nos comentários e vamos nos falando. Até mais. Tchau, tchau.